Olá, eu sou a doutora Elizabeth Rocha, especialista e mestre em ortodontia, e sejam bem-vindos a mais um Aerocast. Ele é psicólogo, tem especialização em terapia cognitiva comportamental e é apaixonado pela profissão. Hoje nós vamos conversar com Ezequias Cordeiro. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Ezequias, eu queria, para começar a nossa conversa, que você me falasse um pouquinho como você chegou na psicologia. Então, assim, como desde, né, assim, a escolha da sua profissão, o que te fez falar assim, não, eu vou fazer psicologia? Sim. Quando eu tinha 15 anos, eu conheci a psicologia através de livros, comecei a me interessar muito com o assunto e comecei a ler, comecei a fazer resumo do que eu estava lendo. E aí eu decidi, no meu coração, de que eu ia estudar isso, que eu ia trabalhar ajudando as pessoas. Tá. E aí você decidiu se especializar em terapia cognitiva comportamental, que Sim. hoje falam que é meio que o padrão ouro da psicologia para tratamento. É isso mesmo? Essa terapia cognitiva comportamental é uma parte da psicologia, faz parte da psicologia? Existem outros segmentos? Por que foi a escolha dela também? E por que ela é considerada tão importante no tratamento? Sim, a terapia cognitiva comportamental, ela é uma abordagem da psicologia. Ela é, Tá. ela é uma abordagem que ela é considerada tratamento ouro para a maioria dos transtornos mentais. Por quê? Porque foi uma abordagem que ela foi estudada e validada pela ciência. Tá. E ela mostra, através de resultados, a sua eficácia. Tá. E aí na terapia cognitiva comportamental, o que vocês trabalham, assim, qual que é a linha de atuação, assim, existe uma linha específica? Como é que funciona isso? O que acontece? A TCC, a terapia cognitiva Perfeito, comportamental, até mais fácil de falar, TCC. TCC, a sigla dela, sim. Ela fala que o nosso pensamento influencia na forma como a gente vai se sentir e como que a gente vai se comportar diante de cada situação. Então, Perfeito. por exemplo, se eu estou numa sala de aula e eu quero fazer uma pergunta para o professor, e aí eu começo a pensar assim, se eu fizer uma pergunta, então as pessoas vão pensar que eu sou burro. Se eu fizer uma pergunta, então as pessoas vão falar de mim pelas minhas costas. Eu vou me sentir inseguro e eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer, que é tirar a minha dúvida ali, que pode ser uma dúvida importante e pode ser a dúvida de outras pessoas. Ah, então é como se fosse o pensamento travar as suas atitudes. Exatamente. O nosso pensamento, ele acaba, de certa forma, governando as nossas atitudes e até a nossa vida. Por exemplo, se eu quero prestar um processo seletivo para subir de cargo na empresa, e aí eu penso, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não vou fazer. Eu vou me sentir inseguro, eu vou me sentir fraco. E aí eu Sim. paro a minha vida. Se eu pensar, se eu fizer uma faculdade de psicologia, ninguém vai querer passar comigo. Eu não faço aquilo que eu quero fazer. Então a gente precisa saber lidar com os nossos pensamentos e se testar nas situações. Ninguém começa bom num trabalho que está no primeiro dia. A pessoa se desenvolve e a vida ela é um constante de Tem uma desenvolvimento. frase linda sobre isso, que eu falo assim, se você não tem vergonha do seu primeiro, até a Nativosa, que é uma menina de moda, que ela fala, se você não tem vergonha do seu primeiro projeto, então é porque você demorou muito para começar. Uhum. Porque é isso, assim, se você não tem vergonha do seu começo, então talvez você tenha demorado muito para começar. Porque, né, assim, a gente vai melhorando, a gente vai lapidando ao longo do tempo, mas a gente precisa Exato, começar. exatamente. Outro exemplo aí de como nossos pensamentos pode atrapalhar a nossa vida. Se eu penso assim, eu não vou entrar num relacionamento porque as pessoas não são confiáveis, as pessoas vão me trair, as pessoas não vão me dar valor, eu fico muito desconfiado, eu fico muito inseguro. Eu conheço uma pessoa e eu não deixo a gente ir pro próximo passo. Eu fico com aquele medo, com aquela insegurança. Hoje no meu relacionamento tá tudo bem, a pessoa tá demonstrando um amor, mas vai chegar um momento que ela não vai me querer mais. Ou vai chegar um momento que ela vai me trair. Eu fico inseguro, eu coloco pressão na pessoa, eu posso acabar com o meu relacionamento. Eu fico mal e eu deixo o outro mal e tudo começou aqui. Entendo perfeitamente. Numa conversa que a gente teve, você falou, né, se o maior problema das pessoas não é a vida em si, é o que elas pensam, Exato. né? Como é que a gente consegue... porque o pensamento é inevitável, todo mundo pensa, né? Uhum. E pensa coisas ruins também, como por exemplo, né? Eu vou entrar num relacionamento, será que vai dar certo? Será que não vai? Ou se não, sei lá, vou começar um projeto de trabalho, será que vou ter sucesso? Será que eu não vou? Será que vai ser ruim? Como é que a gente conseguiria, assim,
É claro que eu acho que precisa sim de terapia, precisa de acompanhamento de um profissional que consiga conduzir melhor os nossos pensamentos, nos ajudar pelo menos, né, a conduzir os nossos pensamentos. Mas como é que a gente consegue moldar um pouco o que a gente Uhum. A pensa? gente precisa olhar para a realidade. Nesse exemplo de um relacionamento, eu tô namorando com uma pessoa, que essa pessoa quer estar comigo, ela fala que me ama, ela me agrada, ela não teve nenhuma atitude em qual eu olho para essa atitude dela que me passa uma insegurança, entendeu? Então eu preciso questionar meu pensamento. Qual que é a evidência realista na vida real que me Tudo. mostra que esse pensamento tem razão? Qual é a evidência que me mostra que esse pensamento não tem razão? Tem que saber avaliar o pensamento. Porque muitas vezes o nosso pensamento distorce a realidade. Nossa, totalmente, totalmente, totalmente. Às vezes a pessoa tá num relacionamento onde a outra pessoa tá demonstrando que ama, que quer, ela tá fazendo até planos pra vida. Eu quero casar com você, eu quero comprar uma casa com você. E a pessoa pensa, essa pessoa vai me abandonar. Mas por que que ela vai me abandonar? O que que ela tá fazendo que me mostra que ela vai me abandonar? O que que ela tá fazendo que me mostra que ela não gosta de mim? E o que que ela tá fazendo que me mostra que ela gosta de mim, que ela quer ter eu na vida dela? Então as pessoas precisam saber olhar pra isso. E muitas vezes os nossos pensamentos fazem com que a gente fechasse nossos olhos e olhasse para uma ilusão horrível, para uma catástrofe. Percebe como o pensamento tem um poder de Sim, acabar sim, com as nossas sim, coisas sim, e a gente precisa ter a mente forte? sim. É o que eu falo assim, o pensamento ele cria tudo, né? Porque assim, Uhum. qualquer coisa que foi criada começou no pensamento de alguém, né? Exato. Desde o telefone, desde de luz, desde do avião, tudo Uhum. iniciou no pensamento de alguém. Então, ele pode trazer coisas muito positivas, mas ele também pode trazer coisas muito negativas, como, por Uhum. exemplo, doenças, depressão, ansiedade, crises de pânico. Tudo isso está muito relacionado ao que a gente está pensando, né? Exatamente. E, e aí, o importante é a gente. O que você falou que eu achei interessante, ter o ponto da realidade, né? Uhum. Da Nesses realidade. casos mais negativos, assim, qual é o ponto da realidade que eu consigo validar aquele meu pensamento? Ou qual o ponto da realidade? Aquele pensamento é só um pensamento. Uhum. E aí eu vou precisar conduzir Tem ele. que olhar, esse pensamento, ele é baseado em fatos reais? Se for, eu vou lidar com isso. E aí, se for, seguindo o mesmo exemplo do relacionamento, eu tô com uma pessoa, vamos dizer que esse pensamento é real. Essa pessoa tá me mostrando aí sinais de que ela tá me traindo, que ela vai me abandonar. Então, preciso olhar para isso. Quais são esses sinais? Ah, eu peguei mensagem dessa pessoa conversando com uma outra pessoa e tinha um coração no meio. Então, eu vou lá, eu pergunto, eu vou ter uma conversa clara com a pessoa, eu vou procurar tentar entender. A outra pessoa, ela tem que me passar também uma segurança, eu vou saber olhar para isso. Sim, Se meu relacionamento estiver inseguro, se estiver ruim pra mim, eu vou encontrar uma alternativa de ou resolver esse problema ou de sair dessa relação. Mas não é um problema que vai fazer que eu fique nessa situação pro resto da minha vida. De alguma forma eu vou resolver. sim, sim. E você acha que hoje em dia as pessoas se dão conta de quanto o pensamento interfere na vida? Ou você acha que ainda Não, não? não. Muitas pessoas não sabem avaliar se o pensamento é real ou se é uma distorção cognitiva. Se o pensamento for real, eu vou tocar na situação. Se o pensamento não for real, eu vou olhar para a situação, que tá tudo bem, e eu vou me sentir mais tranquilo. E é isso que um terapeuta cognitivo comportamental faz. Fala assim, não sei se com essas palavras, mas fala assim, ou isso é paranoia da sua cabeça, então, ou realmente isso é Uhum, real. Mas para sim, isso a gente precisa ter o olhar da realidade, que às sim. vezes eu acho que a Seus gente pensamentos foge um é como se pouco. você viesse com essa pulseira aí de pérola. Olha aqui, esses são. Ó, essa pulseira. Olha aqui, esses são meus pensamentos. Aí você vai no psicólogo. Eles são reais? A gente vai olhar junto e eu vou mostrar isso pra você. Se for real, tem alguma coisa nessa pulseira que a gente precisa trabalhar? Vamos trabalhar. A gente vai partir para a parte comportamental da coisa. Se não for real, eu vou limpar os seus pensamentos, né? Vamos supor que essa pulseira está suja. E eu vou mostrar o brilho que essa pulseira, que é os seus pensamentos, tem. Seja seu relacionamento, seja o seu trabalho, ou seja você. Às vezes você se olha como um fracassado, como um inútil, e faz tanta coisa na vida. Trabalha, estuda, cria até um filho, e você se vê como uma pessoa fracassada, inútil, que não dá conta de fazer as coisas. Se vê como alguém muito pequeno, como muitas pessoas se vê às vezes como de uma forma tão pequena, sendo que elas são grandes. E a gente mostra isso. Se você for pequeno, você vai fazer alguma coisa para crescer. Para crescer. Porque a gente pode Sim, crescer. A gente está em constante desenvolvimento.
E se você já for grande, você vai olhar pra isso. E você vai sentir orgulho de ser. Se enxergar Se grande, enxergar. né? Tem Se gente que não se enxergar como enxerga. é. Tem gente que vive como se estivesse com um tampão no olho. Vivendo o mundo real dos pensamentos. É doido isso, né? Eu acho interessante esse lado de que realmente, assim, porque os pensamentos eles podem também criar muitas coisas positivas. Tem muita gente que pensa assim, não, eu vou conseguir e realmente consegue, só de pensar, porque conseguiu criar, sair do pensamento e transformar na realidade. E isso é positivo, mas também o lado negativo. Você Quando você começa a pensa coisas caminhar. negativas, você também Uhum. evolui de uma forma negativa, né? Eu falo sempre isso. Se você acha que você vai dar errado, você vai dar errado. Se você acha que você vai dar certo, você vai dar certo. Sim. É que nem eu, por exemplo. Eu não era psicólogo. Eu era um rapaz muito jovem. Eu tinha 15, 16 anos. Entrei na faculdade com 18 anos, né? Eu fui me desenvolver. Eu não sabia atender uma pessoa. Eu fui fazer formações, né? Então, eu me capacitei para fazer o que eu faço. Eu Sim. acreditei. Naquela época, com 18 anos, 19 anos na faculdade, eu não estava pronto para atender alguém, para trabalhar com isso. Eu me preparei, eu fui. Porque eu acreditei. Hoje eu não sou um psicólogo, mas um dia eu vou ser. E para eu ser um psicólogo, eu preciso fazer isso, 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 isso. Eu vou andar e eu vou chegar até ali. E aí hoje você é um Uhum. Não psicólogo. é passe de mágica. Não, Ah, não. eu quero ser uma dentista. Estudei, fui pra faculdade um dia, pronto, já tô pronta para atender, para cuidar dos dentes. Não, você levou tempo para você. Você se capacitou e você chegou onde você queria chegar. Sim. E é assim que a gente tem que olhar para a vida. Como que eu tô hoje e o que eu posso ser? E o que eu preciso fazer para ser o que eu quero? E questionar nossos pensamentos, que é o que você falou, né? Assim, se eu Uhum. quero isso, como é que eu vou fazer, enfim. E não deixar ser tomado só pelos pensamentos. Tem que ter uma ponta da realidade também, né? A vida não pode ser só pensamentos, também não pode ser só realidade, né? Porque às vezes só a realidade é impossível, porque você acaba pensando, mas às vezes viver no automático. Mas também Uhum. viver só na ilusão, só no pensamento, também não é um caminho... é, não é o melhor caminho, né? E Uhum. para isso a terapia é tão importante, porque eu acho que ela traz luz, ela traz brilho, que é o que você falou, ela traz o olhar pra gente pensar no que a gente tá Uhum. pensando. Sim. Agora falando de uma coisa interessante aqui. O que pensar quando algo ruim acontece? Algo O ruim que pensar aconteceu. quando algo ruim acontece? Continuando no exemplo que a gente está seguindo de relacionamento. Vamos supor que você não encontrou um homem bacana e ele te abandonou, te magoou, te traiu. Você amava muito essa pessoa. Realmente aconteceu algo muito ruim. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Me conta. Vai superar o seu sofrimento e olhar para sua vida. Hoje eu vou ficar sozinha, eu vou cuidar da minha tristeza, isso vai passar e eu vou ter a chance de conhecer outra pessoa, de amar novamente. Eu posso encontrar alguém que me valorize. É saber lidar com as situações, saber lidar com os problemas. Tem gente que termina um relacionamento e pensa, pronto, meu mundo vai acabar. Acabou, Eu minha não vida vivo mais sem a acabou, não tenho pessoa. mais Essa pessoa me nada. abandonou porque eu não sou alguém interessante. Mas é a Nem. importância do autoconhecimento, né, Uhum, né, Ezequias? exato. Nem todo mundo que a gente encontrar vai nos dar o valor que a gente tem. A gente precisa saber avaliar isso. Essa pessoa, ela dá o valor que eu mereço? Se essa pessoa não me dá o valor, não significa que eu não tenho o valor. Significa que ela não sabe me valorizar. E E isso eu tenho você... que reconhecer. Sim, sim. E você acha que esses pensamentos, eles são moldados desde a infância? A pessoa que tem um pensamento mais negativo ou um pensamento mais positivo? O que você acha que molda os nossos pensamentos? É o meio que a gente vive? É mais a infância, a criação? O que você acha que é mais determinante, assim, para moldar os nossos pensamentos? Uhum. O segmento da vida tem uma influência na forma como a gente pensa. O que a gente ouviu na infância sobre a gente, né? Se você tem um pai ou mãe que fala que você é bonito, que você é boa, que você é inteligente, né? Então isso acaba moldando, de certa forma, a sua autoestima e o seu olhar sobre você e sobre a vida também. Então tem um papel nisso. Sim. E tem até uma questão biológica também, né? Genética, temperamento, isso tudo contribui aí para a formação dos nossos pensamentos do dia a dia. E todas as experiências que a gente viveu desde a nossa infância. O nosso dia a dia E o também. nosso pensamento a gente precisa enxergar. É um pensamento real ou é uma distorção, é uma ilusão? E você acha que todo mundo precisa de terapia, Ezequias? O que você... Todo Você mundo pode trabalhando se da beneficiar. área, tenho certeza
certeza disso, que todo mundo pode se beneficiar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Fiz terapia durante um tempo, hoje até parei. Mas assim, eu acho que o autoconhecimento, eu acho que é tudo. Quando você se conhece muito bem, tudo na sua vida flui melhor, Uhum. né? Porque você sabe aonde você quer estar, como você se posiciona. Mas você realmente acha que terapia, todo mundo se beneficia, mas todo mundo precisa ou Quem não? precisa de terapia, quem tem essa necessidade de fazer terapia, é quem tem um transtorno mental. Essas pessoas, E elas como você precisam. diagnostica? Como você sabe que assim, não, eu preciso de terapia, eu tenho algum transtorno aqui, eu preciso de terapia? Quando você tá com sintomas comuns de uma ansiedade, de um TDAH, depressão, transtorno bipolar, né? Você vai perceber que você não tá bem. E aí você busca por essa avaliação. O corpo fala, né? Uhum. Os sintomas a gente sente. E na sua opinião, assim, hoje eu vejo muitas, graças a Deus, né, tá mais aflorado esse lado de transtornos mentais, né, de TDAH, enfim, você acha que tem aumentado isso? Você acha que o excesso de internet, a vida de hoje aumentou esses problemas? Ou eles sempre existiram, mas talvez não eram diagnosticados, talvez eram passados meio que por cima, A assim, é pessoa vivia com só isso. isso, é só um menino rebelde, ele vai mal na Uhum. escola só porque não Em presta 2005, atenção. 2006, as pessoas tinham vergonha de fazer terapia, de falar que fazem terapia. Então as pessoas viviam com esse Isso é problema, verdade. né? Tanto é que esses dias eu vi até uma foto, assim, de um lápis antigo dos anos 2000, 2005, onde as pessoas ficavam mordendo, né? Lembra? Tirando a Sim, casquinha. é As pessoas verdade. sempre comeram unha, né? Então sempre teve algum indício ali de uma Estragando os ansiedade ali. dentes, a Imagina, a pessoa tá dentista na sala amava. parada, mastigando um lápis, mastigando a caneta, Sim, né? sim, sim, Rangendo os dentes sim, praticamente, né? sim, Então, sim. assim, isso sempre existiu, só que as pessoas não cuidavam disso antes como cuidam Então hoje. acho que hoje trouxe mais luz para este problema que sempre Exato, teve. exato. Porque acho que as escolas também hoje estão mais preparadas para diagnosticar, né? Ir conversar com a mãe, Pra falar, ó, perceber, para pode ter alguma coisa de errado perceber. aí. É melhor levar ele pra uma avaliação, pro psicólogo fazer esse diagnóstico, né? Às vezes a gente acha que tem um transtorno, a gente tá com alguns sintomas, né? E a gente vai buscar por essa avaliação pra ver se a gente tem um transtorno ou se tem traços desse transtorno, porque se você está percebendo alguma coisa de errado, tem alguma coisa incomodando a sua vida, sua Sim, saúde. Então você vai ver o que é isso e o principal, vai tratar. Ah, e se for um transtorno, eu vou saber o que está acontecendo comigo. Se não for, mas for traços de algum transtorno que isso tá me trazendo um sofrimento, eu vou trabalhar da mesma forma. Então eu vou me entender e eu vou tratar isso. e quando o paciente chega no seu consultório, você trabalha em consultório, é isso? Isso. Você e fala que tem algum problema, para vocês diagnosticarem se tem ou não, se existe ou não algum tipo de transtorno, é feito testes? Como é que funciona esse processo? A gente trabalha com um manual da psiquiatria que se chama DSM-5-TR. Tá, E a gente usa também para ajudar nessa avaliação alguns instrumentos de avaliação psicológica. tá. E aí, baseado nesses resultados, vocês conseguem ter Exato, exatamente. uma ideia. Inclusive, eu tenho também formação em psicopatologia. Eu faço essa E a avaliação. psicopatologia é o quê? São doenças mentais, são todas as Isso, patologias mentais. exato. Qual que você mais gosta de, assim, gosta, digo muito ruim em gostar de algum tipo de patologia, mas qual que você se identifica mais, que você vê mais melhoras, que você gosta de trabalhar? A que eu mais gosto de trabalhar é a ansiedade, Tá. TDAH e depressão. Tem ansiedade, pelo menos, o povo aí tá que Tem, tá, né? tem bastante transtornos de ansiedade. E a gente consegue controlar essa ansiedade? Assim, se você conseguisse hoje, Consegue. porque assim, eu acho que hoje em dia a ansiedade é uma doença do século mesmo, né? Todo mundo está mais ansioso. Acho que o excesso de tela, de celular na mão a todo momento, a gente tem excessos de informação. Acho que antigamente não tinha tanto, porque a gente não tinha outra opção senão esperar, né? Na minha época, se você assistia um desenho animado, se assistia uma novela, existia os comerciais. Eu não conseguia assistir a novela no tempo que eu queria, a hora que eu queria. Então eu era treinada a esperar pelo comercial, esperar pelo horário da novela, esperar, né, nos filmes mesmo. Hoje em dia não. Então eu acho que a ansiedade vem mais também por conta disso. Mas se você pudesse dar uma dica, porque tá todo mundo tão ansioso
para como controlar um pouco a ansiedade, você teria alguma coisinha para falar pra gente, assim, de Uhum. tipo assim, tô me sentindo ansiosa, Ezequias, me dá uma, Como que a uma... ansiedade mexe com as pessoas a nível patológico? Nos sintomas fisiológicos, o que, que seriam esses sintomas? Taquicardia, dor no peito, falta de ar, dor de barriga, né? Tem gente que sente mais esses sintomas fisiológicos. E outros sintomas também patológicos da ansiedade é o medo e a preocupação. Pega aqui. Ai, se eu for mandado embora de um trabalho, já era. Eu vou passar fome, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter casa. Calma. Você tem um currículo, você tem experiência, existe tantas empresas por aí. Se acontecer algo ruim, você vai lidar com isso, você vai pedir ajuda, você vai mandar currículo, você vai resolver. Trazer pra realidade mesmo, né? Uhum, você vai resolver. Ah, eu perdi A meu dica é emprego, eu não essa, estava traz esperando, pra eu não estava realidade. esperando isso. Você encontrar uma forma de lidar com isso e confiar em você e buscar um emprego novo. Né? Claro que perder o emprego é ruim, mas eu preciso agir diante dessa situação. Eu preciso resolver o problema. E E resolver o também o problema, quanto eu isso é também preciso palpável, né, descansar, preciso Ezequias? dormir, eu preciso viver. Porque às vezes a pessoa acha que vai perder o emprego, que a gente comentou agora há pouco. As pessoas acham que vai perder o emprego, mas vamos trazer pra realidade. Você tá fazendo o seu papel direitinho? Você tá indo trabalhar direitinho? Você tá chegando no seu horário? Você tá fazendo o que é lhe pedido? Você tá se esforçando? Então, você acha que você vai perder o emprego por quê? Se você perder, é porque tinha que perder, mas, né? Tem na realidade algo que justifique esse seu pensamento ou é só um Uhum, pensamento, né? sim. Então tem que analisar toda a situação, né? Que show! Que ótimo, Ezequias. Gostei muito do nosso papo. Vou fazer um jogo rápido agora com você, combinado? Sim. Vamos lá. Uma frase. Uma frase. A frase de Epiteto. O homem é perturbado não pelas coisas, mas pela opinião que extraem delas. Um filme ou um livro? Um filme. Qual filme? Agora você me pegou, hein? Um filme que Sorria. sorria? Isso. Sua espiritualidade em uma palavra. Evolução. Um defeito. Um defeito? Perfeccionista para algumas coisas. Um sonho. Um sonho, dar aula. Que legal. Você por você, Ezequias por Ezequias. Se você tivesse que se definir. Determinado. Muito bom. Ezequias, agora eu vou fazer uma simulação aqui, tá? Então, você saindo daqui, tem uma consulta no dentista. Então, eu vou falar, Ezequias, agora saindo daqui agora, a gente vai ali pro andar de baixo, você tem uma consulta no dentista. Qual é a primeira sensação? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Pensamento, já a gente tava falando sobre pensamentos. Sim. Saúde e beleza. Porque o nosso sorriso é o que nosso cartão de legal. visita, Tenho né? É certeza disso, tenho importante. certeza É disso. importante. Eu valorizo muito o sorriso. E a Ah, saúde, sim. a gente, se você não valorizar, você pode sentir dor, né? Sim, sim, sim. E é uma dor como intensa, prevenção, então né? é uma saúde que exige cuidado. Ah, muito obrigada, então. Quero Obrigado que eu você pelo deixe aí suas redes convite. sociais para as pessoas te seguirem. Meu Instagram é ezequiascordeiro.psi. Convido vocês a me acompanharem por lá, que lá eu tô compartilhando conteúdo sobre psicologia e saúde mental. Vai ser um prazer receber vocês no meu Instagram. Então é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtem e comentem. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau.